E queria que você falasse um pouquinho também desses impactos, né, que a pessoa tem, dos medos que as pessoas têm dentro de um reality show, para não entrar nesses temas que podem comprometer vidas e carreiras. Racismo, homofobia, etarismo, enfim, todos esses temas sensíveis que a gente sabe que cancelam pessoas e destroem reputações e carreiras. Queria que você falasse um pouquinho desse tema. Então, falando um pouco sobre o tema, eu acho que realmente tem muita tendência hipócrita. Eu acho que é uma ferramenta da sociedade, como era os últimos. Sabe quando você ia pra rua protestar e coisas nesse sentido? Agora tá muito mais simples, né? Agora eu fico de dentro da minha casa falando mal de alguém que eu nem conheço, que eu conheço meia vírgula da vida daquela pessoa. Então, querendo ou não, é muito mais fácil cancelar alguém do que exatamente procurar saber se aquilo é verdade, qual que é a possibilidade, qual que é a intenção. Então, tem todo esse sentido. Existe o cancelamento que eu acho que às vezes a gente poderia adequar para correr atrás de coisas que a gente acha que seria legal. Vou te dar um exemplo bem interessante que é da Paralimpíadas. Nós tivemos uma Olimpíada super coberta, mas a Paralimpíadas a gente não viu. Não. Então, isso para mim seria legal, essa ideia de vamos fazer um protesto digital, ou seja, esse cancelamento referente a isso, para que essa visão seja feita. Então, para que eles comecem a patrocinar. Então, eu não vou assistir a Olimpíadas, vocês vão passar Mas para a não se Olimpíada. cancela a causa, se cancela pessoas. Então, mas você pode cancelar marcas, que também são pessoas dentro dessa sociedade digital. Sim. Aí ali seria um cancelamento legal. Mas qual que é o mais fácil? Você falou uma coisa que eu não Mas o concordo. cancelamento de... Já vou entrar, por que você não concorda? Aham. Mas o cancelamento de marcas, ele até tem alguma movimentação. Pô, mataram o cachorrinho no Carrefour, não vamos mais comprar no Carrefour. Sim. Isso dura um dia. Isso Exato. dura um dia. O cancelamento de pessoas se estende por muito tempo. E é esse que é o triste, porque pensa só assim, ó, a marca, ela não é um ser. Então eu posso cutucar ela, daqui 2 segundos eu esqueço dela. Mas quando a gente fala de pessoas, ela é um ser. Se eu cancelo você, é o que aconteceu muito com a Flor, ela tem uma oralidade muito alta. O que é a oralidade? É a dor do abandono. Ela tem essa traumatização dentro de si. Então pensa só, ela não tá pensando só aqui fora, que é bem importante pra ela, mas ela tava pensando lá dentro também. Ela não gosta de ser odiada, tanto que ela é a pessoa que sempre vai tentar falar com todo mundo, ou quando ela não quer aparecer, ela fica calada, ela não entra em discussão, ela fica quieta na dela, porque ela não quer ser odiada. Para ela é muito impactante o ser odiado, porque se você odeia alguém, você vai lá e abandona essa pessoa. Sim. Se a traumatização dela é essa, então por que eu vou ficar me expondo com esse medo que eu tenho? Então, faz muito mal para as pessoas e aí, infelizmente, o ser humano, ele tem a tendência de querer impor as suas vontades sobre a dor do outro. Então, pensa só, eu te cancelo. Você fica triste, ou eu ganhei, então vou continuar fazendo. Então, acho que a cultura do cancelamento é triste nesse lugar. Se fosse num lugar de pautas como nós falamos, eu acho que é válida, é uma maneira de protesto. Mas sobre pessoas, eu acho que é complicado, porque ninguém é perfeito, né, gente? Ninguém é perfeito. E Então, a pessoa precisa seguir a vida dela. Tudo bem, ela vai ser cancelada, então ela perde emprego, perde os amigos, perde tudo. E como é que ela refaz a vida dela? Porque, né, tem conta pra pagar. Então ela não tem que continuar trabalhando. sim. Né? Você não pode cancelar uma pessoa a ponto de fechar todas as saídas para que ela comece, né, uma nova vida, um novo conceito de pensamento e tal. Então é muito complicada essa questão aí do cancelamento. Vamos ver esses 2 vídeos então. Né? Pode soltar os 2 juntos, aliás. Estão dizendo aí que tem que dar uma maneirada, né, nesse negócio de perseguir o Sasha, senão vão fazer o Sasha campeão. O pessoal tá tendo essa estratégia de dar uma segurada no Sasha. Mas eu acredito que não vai colar. Eu acho que vão botar o Sasha de novo na roça. Pelo menos no Resta 1 eu acredito que ele seja sobra mais uma vez. Não, e a demora para perceber isso, né? A grande Que é maioria manjado. a grande maioria das pessoas que estavam ali, de alguma forma, acompanhou o reality show, gente. Toda vez que você persegue alguém, é óbvio que isso vai acontecer, que as pessoas vão acolher. Faz parte do público brasileiro. Quem que a gente gosta? É da malvada, que tem casas e não sei o quê numa novela? Não, a gente quer a empregada que tá lá sofrendo, que vai galgar alguma coisa. Então, a gente tem a tendência da vítima. Então, Mas eles não perceberam cansou muito esse demorado. enredo? E eu adoro o Sasha, hein? A torcida do Sasha não me mata. Eu adoro o Sasha. Aliás, tô na dúvida se eu torço pelo Sasha ou pelo Zelov. Eu ainda não defini. Mas um dos 2 eu quero que ganhe. Mas não encheu o saco esse roteiro do... e o cara é vítima, o cara é perseguido. Tanto é que quando você vai pra um reality show, os coaches dizem, seja a vítima. Procure uma narrativa pra você ficar com o coitadismo e tal. O Brasil nunca vai dar um prêmio pra um cara que joga, pra um mentiroso, pra um grande manipulador, articulador, uma Márcia Fu da vida que fez uma participação incrível, mas não ganhou. O Brasil não vai mudar esse enredo, esse roteiro, é sempre o perseguido? Isso aí já não encheu o saco, Fernanda? A tendência comportamental humana é proteger o outro. Então, se protegem, que é o do mal, que tem força suficiente para se proteger?
Não. Num reality show, eu sim. Eu, Bruno Tálamo, sim. Sim. Na vida, não. Na vida, eu vou sempre pro lado do oprimido. Agora, num reality, eu quero que um mentirosaço ganhe uma vez. Eu ia adorar. Porque você gosta da treta. Eu adoro. E as pessoas tendem a gostar da treta. Só que quem gosta da treta ainda é um ser humano. Então, a grande maioria das pessoas tendem a querer proteger. Faz parte do ser humano. Se você vê uma criança no meio da rua, de alguma forma, você pode ser a pessoa mais contra a esmola da vida. Mas você vai se sentir ali. Então, a vítima, infelizmente, ainda é o melhor personagem. Pode ser o carismático? Pode. Por exemplo, o exemplo do BBB, não sei se a gente pode falar disso. Pode, à vontade. Pode? O exemplo do BBB, tipo a Bia, por exemplo, ela era carismática, que falava, em algum Sim. momento chegou a ser chata. O Brasil do Brasil. Isso, mas ela tinha uma população ali. Mas ela não iria ganhar aquilo, porque ela mesmo tendo todo um repertório de vítima para falar, porque ela usava isso em alguns momentos, o do Davi foi muito mais Ele era muito mais vítima, e né? o Zelov mesmo. O Zelov só chegou nesse lugar porque agora as pessoas estão vendo o Sasha falando sobre... E eu não torço pra ninguém, tá, gente? Vamos deixar claro que eu nem acompanho, então não torço pra Sim, ninguém. né? Porque senão as torcidas já começam. Ih, Calma. você é advogada de tal e Isso, tal. sou nada disso, não. Eu nem acompanho. Mas vamos lá. O Zelov começou a ser visto e colocado como principal porque em algum momento houve um grupão, esse grupão atacou ele, então ele ficou sozinho. Injustamente. Então ele ficou aqui sendo vítima, concorda comigo? Claro. É uma vítima que grita, que fala, que não se deixa bater. Mas e não que deixa de fala ser vítima. Mas não deixa de ser vítima. Perfeito. Ele criou-se essa preferência de ter uma torcida. Foi no início da vítima, não foi agora. Que agora tem um grupão, eles são os maiores, ele tá no poder maior. Não. Criou-se a torcida lá atrás, quando todo o pessoal foi atrás dele. Então, gente, o vítima, infelizmente ou felizmente, vai saber, né? Porque pelo menos mostra um pouquinho de humanidade nas pessoas, vai ser, querendo ou não, o preferido para ganhar um reality. Pode ser que o encrenqueiro vá até o final. Mas muitas vezes ele Mas não vai na ganhar. hora da bolada, o brasileiro dá pro coitadinho. Isso é Claro. folclore já, né? Faz parte aí da Faz cultura. Fomos educados assim em todas as novelas. Como é que a gente não vai ser É, assim? o final o bem sempre vence, o mal que venceu o jogo todo, no final ele perde. Que teve as melhores estratégias, que fez as melhores coisas. Você fala, não, ele não pode, tem que ganhar. Então, Só que tem um fomos porém. educados. O campeão é sempre a vítima. Só que quem se dá melhor, quem é contratado pelas emissoras, quem tem realmente um destaque no pós, é geralmente aquele que não vence, mas teve uma participação extremamente marcante. É a Bia, lá A na Fernanda. Rede Globo. A Fernanda, que foi a loba, a vilã e tal, tá Aham. contratada da casa. Aqui quem foi contratada foi a Márcia Fu, não foi a Jaqueline, né? Não foi a Jaqueline. A Márcia Fu que tá brilhando lá no Fuzenda. Então Sim. acho que é isso. O prêmio vamos dar pro coitado, mas o brilho vamos dar pra quem brilhou de verdade. E aí vamos pensar assim, ó, se você olha pro outro e vê que ele é forte o suficiente pra galgar aquilo que ele deseja, pra que eu vou dar o prêmio pra ele? Ele é Também. forte. Então ainda faz a junção ao comportamental da sociedade em geral, porque eu não vou proteger quem é forte. O forte vai conseguir chegar lá e ele realmente consegue chegar lá. Então, eu acho comum de acontecer e acho difícil esse repertório mudar. Perfeito, perfeito. Vamos soltar esses dois vídeos então e na volta a gente continua aqui as nossas análises. Gabi, taca o pau aí. Oi, não gosto. Oi, mas olha. Se continuar assim, ele daqui a pouco vira. A gente dá prêmio na mão dele. As atitudes dele não condiz com isso, Zé. É questão. Tu lembra de um que com você que foi em 10? Saiu. Ele e o amigo, seu amigo, os dois. Tu lembra que foi em 10. Bastou só um encaixe, né? Aham. Pelo contrário, se eu for pra uma roça com o Sasha, eu vou puxar a responsabilidade pra gente. Entendeu? Não vou ficar fugindo. É o seguinte, eu vou querer a resposta do público mediante a estilo de jogo. Qual é o melhor estilo de jogo? O que vocês preferem? E fiquem à vontade. Se for o estilo de jogo dele, jogando todo mundo na frente do tiro, que seja. Manipulando e tudo Que mais. seja, eu prefiro não compactuar com isso. Entendeu? É isso, não vou jogar assim, me fugindo do arroz. Eu vou botar a cara. Tem que botar a cara mesmo. Aí se ele voltar, já sabe, né? O público quer ver isso. Não entendo. Oi, não gosto. Oi. Tem que botar a cara mesmo. Ou seja, Fernanda, né? Como ele já não quer mais o papel
do secundário, ele quer o papel do protagonista, ele disse que toparia enfrentar o Sasha numa roça, independente do Sasha já ter voltado aí de 3 roças, né? Não precisa ser muito gênio, não precisa ser o Einstein pra entender que o Sasha tá bem no jogo. O cara já voltou de 3 roças. Mas o Zack, mostrando aí ser um cara destemido, tá dizendo que quer enfrentá-lo. Isso é um pedido de socorro ao público? Gente, eu tô aparecendo, né? Não sou a sombra do Zelov. Isso aí é uma mensagem que ele tá mostrando ao público, que ele tá vivo e que ele tem força independente da narrativa do Zelov, é isso? Eu acho que ele acredita muito nessa questão de eu estou apagado, eu preciso ser visto. E aí uma das técnicas que ele usou foi essa. Mas ele realmente acredita que o Sasha tá muito errado. Então, como ele acredita nisso, ele acredita que se ele for, ele vai se dar bem porque ele tá muito certo. Só que uma pessoa tá errada não faz outra tá certo. Tem uma diferença muito grande quando a gente fala do reality. O Zelov tem a parte certa dele, que vai ter gente que vai apoiar ele, então pode ser, se ele fosse com o Sasha, no sentido de ainda dentro das asas do Zelov, seria mais fácil ele voltar, porque aí a torcida, querendo ou não, abraçava, mas ele está discutindo com a pessoa que é o protagonista dentro da visão, para ir para uma roça. Será que o pessoal da fazenda ali vai entender isso? Porque ele, se ele for, pelo menos para mim, eu acho que ele sai.